Curso, ISO 45001, edição, 2018, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, Interpretação e Implantação, Módulo 2. Neste módulo 2, vamos considerar: Introdução, 1. Escopo, 2. Referências normativas, 3. Termos e definições, análise dos requisitos normativos, 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Introdução. Conhecendo a ISO 45001-2018, em 2018 foi publicada a ISO 45001, norma que permite às organizações colocarem em prática um sistema de gestão de SSO a fim de gerenciar os riscos e melhorar o ambiente de trabalho através do desenvolvimento implementando política e objetivos que podem incluir redução de incidentes no local de trabalho, diminuição do absenteísmo, aumento da produtividade e do volume de negócios, redução do custo do seguro, criação de uma cultura de saúde e segurança, capacidade de atender a requisitos legais e outros requisitos, reforço da reputação, melhor moral da equipe. Para implementar com sucesso a norma ISO 45001 dentro de sua organização, você deve satisfazer corretamente cada um dos requisitos descritos nela e que estão resumidos abaixo. A implementação de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, o HIS, destina-se a uma organização melhorar seu desempenho do SSO e melhorar a saúde e a segurança no local de trabalho, possibilitando a gestão de riscos de saúde e segurança ocupacional. Escopo: requisitos para um sistema de gestão de SSO, para uma organização prover condições de segurança e saúde, prevenindo lesões e doenças relacionadas ao trabalho, bem como melhorar proativamente seu desempenho de SSO, aplicável a uma organização que deseje: a. melhoria contínua do desempenho de SSO, b. atendimento dos requisitos legais e outros requisitos, c. alcance dos objetivos de SSO, aplicável a qualquer organização. Define o ISO 45001 como um padrão internacional para um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, SSO, que é usado para permitir que uma organização forneça condições de trabalho seguras e saudáveis que evitem lesões e problemas de saúde relacionados ao trabalho. Observa o valor e a necessidade de um sistema de gestão de saúde e segurança baseado na melhoria contínua e no alcance dos objetivos. Atende aos requisitos regulamentares aplicáveis. Pode ser adaptado para praticamente qualquer organização, produto ou serviço. Você deve definir o escopo do seu sistema de gestão de SSO, ou seja, quais partes da organização estão incluídas no sistema. Algumas organizações com múltiplas funções, serviço e produção, podem optar por incluir apenas certas partes da organização dentro do escopo da SSO, com um plano para adicionar outras áreas posteriormente. O escopo de UHIS deve incluir localizações físicas, exemplo, talvez apenas locais de fabricação, mas não de vendas, produtos e ou serviços controlados pela organização, exemplo, fabricação, mas não instalação, atividades e processos dentro do SSO, exemplo, contabilidade e administração pode ser deixado de fora. Isso também ajudará seu registrador a estimar a duração de sua auditoria e é particularmente útil para as organizações com vários sistemas de gerenciamento, como ISO 9001. ISO 14001 e AS 9100 e etc. Referências normativas. Não há referências normativas. A cláusula é mantida para manter o mesmo esquema de numeração com todos os outros padrões do sistema de gerenciamento ISO. Simplesmente, observa que não há referências normativas para a ISO 45001. Termos e definições: organização, partes interessadas, trabalhador, participação, consulta, local de trabalho, contratado, requisito, requisitos legais e outros, sistema de gestão de SSO, alta direção, eficácia, política de SSO,
objetivo de SSU, lesão e doença, perigo, risco de SSU, oportunidade de SSU, competência, informação documentada, processo, procedimento, desempenho, desempenho de SSU, terceirizar, monitoramento, medição, auditoria, conformidade, não conformidade, incidente, ação corretiva, melhoria contínua. Contexto da organização, 4.1. Compreensão da organização e seu contexto. A organização deve determinar as questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos de seu sistema de gestão de SSU. Exemplo 1. Questão interna, posto de combustível, pode explodir. Exemplo 2. Questão externa, organização localizada ao lado de uma empresa de entretenimento com som muito alto. Esta primeira cláusula de requisito introduz duas subcláusulas relativas ao contexto da organização. A primeira de todas é entender a organização e seu contexto, e a segunda é entender as necessidades e expectativas dos trabalhadores e de outras partes interessadas. Juntos, eles exigem que você determine os problemas e os requisitos que podem afetar o planejamento do sistema de gestão de SSU. Além disso, o escopo dos processos, juntamente com sua aplicabilidade e interações, precisa ser determinado. A influência de organizações na ISO 45001. Requisito ISO 45001. As necessidades das organizações internas e externas devem ser consideradas na execução de uma política de saúde e segurança, incluindo os trabalhadores e, potencialmente, incluindo aqueles que representam grupos como governos, associações, sindicatos e reguladores. 4.1. Compreensão da organização e seu contexto. Continuação. Contexto externo. 1. Que legislação temos que atender, considerando as federais, estaduais e municipais? 2. Que leis podem ser aprovadas nos próximos 5 anos? 3. Que requisitos sobre SSU nossos clientes têm que temos que atender? 4. Pretendemos exportar. Existem regulamentações nesses países que teremos que cumprir. Contexto interno. 1. O que não estamos atendendo em termos de legislação? 2. Em quais processos deveríamos implantar equipamentos de proteção coletiva, IP6? 3. Que IPs são incômodos de serem usados dentro da empresa? Existem novos modelos? 4. Os trabalhadores têm alguma necessidade ou expectativa com relação a SSU? Este requisito atende aos desejos e demandas de todos aqueles que podem ter interesse na organização e podem afetar sua missão e que, por sua vez, deve influenciar seu SSU. Solicita que aqueles que buscam a certificação ISO 45001 tenham um sistema contínuo para determinar essas influências. 4.2. Compreensão das necessidades e expectativas dos trabalhadores e das partes interessadas. A organização deve determinar, a, as outras partes interessadas, além de seus trabalhadores que sejam pertinentes para o sistema de gestão SSU, b, a necessidade e as expectativas relevantes, por exemplo, requisitos, dos trabalhadores e outras partes interessadas, c, quais dessas necessidades e expectativas são, ou podem tornar-se, requisitos legais e outros requisitos, exemplo, clientes, comunidades, fornecedores, órgãos reguladores, organizações não governamentais, investidores, e trabalhadores. 4.3. Determinação do escopo do sistema de gestão de SSU. A organização deve determinar os limites e aplicabilidade do sistema de gestão de SSU para estabelecer o seu escopo. Quando determinar este escopo, a organização deve, a, considerar as questões externas e internas referidas em 4.1, b, levar em consideração os requisitos referidos em 4.2, c, levar em consideração as atividades planejadas ou relacionadas ao trabalho, d, o sistema de gestão da SSO deve incluir as atividades, produtos e serviços sobre os quais a organização tem controle ou influência, que podem impactar o desempenho da organização, e o escopo deve ser disponibilizado como informação documentada. Exemplo de escopo: CIMAG SA,
Endereço: Distrito Industrial A, Rua 2, São Bernardo do Campo, São Paulo. Devido à franquia acima mais abrangente, a norma exige que o escopo da SSU seja potencialmente ampliado para incluir como as necessidades desses grupos relevantes citadas acima podem ser tratadas dentro da SSU à medida que ela fornece seus produtos e serviços. Para que serve esse item? Determinar o escopo é definir exatamente onde o sistema de gestão da qualidade se aplica. Em outras palavras, é dizer o que está dentro e o que está fora do SSU. O escopo irá descrever a sua organização de forma simples e resumida. Exemplo: uma organização fabrica e vende vassouras e móveis, porém ela resolve que apenas a fabricação de móveis será controlada pelo SSU, então apenas a fabricação de móveis terá sua qualidade controlada pelo SSU. O escopo dessa organização poderia ser: produção e comercialização de móveis em madeira de demolição. Para determinar o escopo, a organização deve considerar as questões internas e externas, as necessidades das partes interessadas e os produtos e serviços da organização. Com isso, a organização define qual o limite do seu sistema de gestão da qualidade. Essa análise ajudará a organização a direcionar suas atividades em busca dos melhores resultados. O que a norma quer dizer? O escopo é uma forma resumida de descrever a organização. Nele declaramos os tipos de produtos e serviços cobertos pelo SSU. O escopo delimita a atuação do SSU na organização e deve ser mantido como um documento da organização, podendo ser de maneira impressa ou virtual. A norma determina que a análise do contexto da organização esteja coerente com o escopo determinado. Em outras palavras, se nós vamos definir um escopo limitado, com apenas alguns produtos e serviços, toda a análise de questões internas e externas e as partes interessadas precisam ser coerentes com o escopo limitado. Da mesma forma, se vamos definir um escopo amplo, com todos os produtos e serviços, toda a análise do contexto precisa ser coerente com o escopo abrangente. Todos os requisitos da norma devem ser aplicados ao escopo do SSU. No entanto, quando a organização entender que um ou mais requisitos da norma não são aplicáveis ao seu escopo, poderá excluí-los, desde que a organização explique o motivo. Portanto, a norma deseja que a organização defina seu escopo, definindo a aplicabilidade do seu SSU. O escopo do sistema de gestão de SSU deve ser definido. Que partes dos locais de trabalho associados à fábrica e ao escritório administração estão incluídos no sistema. Uma vez definido o escopo, uma organização deve incluir no sistema de gestão de SSU as atividades, produtos e serviços que controla ou influencia e que podem afetar seu desempenho de SSU. Uma organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de SSU, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos da ISO 45001. Para o sistema de gestão de SSU, a organização pode decidir como atenderá aos requisitos da ISO 45001, incluindo o nível de detalhamento e extensão em que irá integrar os requisitos do sistema de gestão de SSU em suas diversas operações comerciais, como design e desenvolvimento, compras, recursos humanos, vendas e marketing, etc. Incorporar as questões associadas ao seu contexto. 4.1. Seus requisitos de partes interessadas. 4.2. E o escopo. 4.3. De seu sistema de gestão de SSU. Fazer uso de políticas e processos desenvolvidos por outras partes da organização, tais como políticas corporativas de SSU, sistema de gerenciamento de documentos, programas de competência, controles de aquisições e etc. Documente o processo adequadamente, incluindo atualizações e disponibilizando a todos os envolvidos. 4.4. Sistema de Gestão de Saúde SSU. A organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de SSU, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos deste documento. Ferramentas usadas para melhoria. 1. Política e objetivos. 2. Monitoramento e análise dos indicadores. 3. Auditorias. 4. Identificação de não conformidades e realização de ações corretivas. 5. Análise crítica pela direção. Esta cláusula exige que sua alta gerência demonstre liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão de SSU. Esta seção também pede que a alta administração estabeleça,
Implemente e mantenha uma política de SSO apropriada à sua empresa e garanta que as funções, responsabilidades e autoridades organizacionais das funções relevantes sejam atribuídas, comunicadas e compreendidas. Além disso, sua empresa é obrigada a estabelecer, implementar e manter sistemas para participação e consulta de trabalhadores não gerenciais e gerenciais no tratamento do SGSSU. A alta gerência é obrigada a desenvolver, liderar e promover uma cultura na organização que apoie o sistema de gestão de SSU e encoraje os trabalhadores, e onde eles existirem, representantes dos trabalhadores, a participar ativamente do sistema de gestão de SSU, bem como o envolvimento de partes interessadas relevantes. O compromisso e a liderança são fundamentais no estabelecimento e implementação de um sistema de gestão de SSU e de uma cultura de saúde e segurança ocupacional. Motivar e exigir que os indivíduos apoiem com sucesso o SSU, criem uma cultura de melhoria contínua, promover todos os níveis de gestão para tornar a SSU uma prioridade. Um ponto importante apresentando nesta sessão é a ampliação da ideia de estratégia de negócios para praticamente qualquer tipo de organização que deseje usar a ISO 45001 como seu sistema de gestão de saúde e segurança, incluindo entidades governamentais e sem fins lucrativos. A ISO 45001 exige comprometimento de gerenciamento. O que isso significa? O que a alta gerência da sua organização deveria estar fazendo? A gerência deve participar do projeto de implementação. A gerência terá um papel crítico na liderança do projeto de implementação. Para envolver o gerenciamento, determine como você estruturará a liderança do projeto. Uma maneira de liderar o projeto é criar uma equipe de liderança. Essa equipe deve ser composta pelo líder da equipe de SS ou representante da gerência, gerentes de cada área da empresa e alta gerência. Essa equipe se reúne regularmente durante todo o projeto, inclusive durante o planejamento do projeto. O planejamento do projeto envolve a garantia de que os recursos estejam disponíveis para o projeto. Uma das responsabilidades da alta gerência exigida pelo padrão. Essa equipe pode receber as responsabilidades de atender aos requisitos da seção 5 do padrão. A equipe também pode atribuir responsabilidades para o projeto de implementação ou transição, observar o cronograma do projeto, resolver problemas durante o projeto e revisar e aprovar novos procedimentos. Mantenha os minutos dessas reuniões que mostram participantes e atribuições. Isso pode ser usado para mostrar o envolvimento e o comprometimento da administração com o desenvolvimento e a implementação do sistema de gestão de SSU. Se você não estiver usando uma abordagem de equipe, a alta gerência precisará determinar como eles estarão envolvidos e ser capaz de fornecer evidências de seu compromisso com o desenvolvimento e implementação do sistema de gerenciamento de saúde e segurança. A alta gerência ainda precisará ser responsável pelas tarefas listadas acima. Comunicar essas responsabilidades ao gerenciamento. A responsabilidade de projetar e implementar um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional tem sido frequentemente concedida a um indivíduo ou a um representante da gerência que não seja o top management. O sistema é implementado e a alta administração é treinada nas questões que o auditor fará a eles. Isso não é suficiente para satisfazer os requisitos da norma ISO 45001. Como um representante administrativo ou outra pessoa responsável pelo sistema ISO 45001 pode comunicar à gerência a importância de seu envolvimento, especialmente se eles não estão acostumados a se envolver nesse nível. Educar a gerência sobre suas responsabilidades. Eles devem entender os detalhes do que estão sendo solicitados a fazer. Para estabelecer e apoiar o sistema de SSU, imprima nossa tabela de responsabilidades da alta administração para revisar com sua alta administração. Isso ajudará você a iniciar uma discussão sobre o papel deles no projeto. 5.1 Liderança e comprometimento. Continuação. H. Assegurar e promovendo melhoria contínua. I. Apoiar outras funções relevantes da gestão, para demonstrar sua liderança, uma vez que se aplica às áreas sob sua responsabilidade. J. Desenvolver, liderar e promover uma cultura na organização que apoie os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSU. K. Proteger os trabalhadores de represálias ao relatar incidentes, perigos, riscos e oportunidades. L. Assegurar que a organização estabeleça e implemente processos de consulta e participação dos trabalhadores. Ver 5.4. M. Apoiar o estabelecimento e funcionamento dos comitês de saúde e segurança. Ver 5.4. I. Uma nota.
A referência a negócio neste documento pode ser interpretada de forma ampla, para significar aquelas atividades que são essenciais ao propósito de existência da organização. 5.2. Política de SSU. A alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política de SSU que, a. Inclui um comprometimento em prover condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho, e que seja apropriada ao propósito, tamanho e contexto da organização e à natureza específica de seus riscos de SSU e oportunidades de SSU. B. Forneça uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos de SSU. C. Inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais e outros requisitos. D. Inclua um comprometimento para eliminar perigos e reduzir riscos de SSU. Ver 8.1.2. E. Inclua um comprometimento de melhoria contínua do sistema de gestão de SSU. F. Inclua um comprometimento com a consulta e participação dos trabalhadores e, onde existam, de representantes dos trabalhadores. G. A política de SSU deve estar disponível como informação documentada, ser comunicada na organização, estar disponível para as partes interessadas, como apropriado, ser pertinente e apropriada. Aqui, a norma exige que a alta gerência estabeleça, comunique e faça cumprir uma política de SSU, que é enfatizada como uma responsabilidade primária de liderança, incluindo responsabilidade de gerenciamento direto para garantir que a política de SSU esteja alinhada com a direção estratégica da organização, incluindo como as metas e os requisitos de SSU são definidos, o compromisso de tornar o SSU um documento vivo que é continuamente atualizado e refinado à medida que a organização aprende o que funciona ou não, uma política de SSU aberta e acessível, para todas as partes interessadas, se razoável, frequentemente atualizada e bem explicada, é agora a responsabilidade da gerência. A seção 5.2 exige que você define e documente sua política de SSU e a seção 6.2.1 requer que você define e documente seus objetivos de SSU, ambas pretendem levar a melhoria contínua de seu desempenho de saúde e segurança. É uma breve declaração a documento que define suas metas e objetivos de saúde e segurança, um compromisso da alta administração para atendê-los, bem como a melhoria contínua. Deve fornecer um esboço para criar, declarar e medir seu desempenho dos objetivos de SSU. Exemplo: forneceremos consistentemente produtos e serviços que atendam ou excedam os requisitos e expectativas de nossos clientes. Buscaremos ativamente melhorar a saúde e a segurança por meio de programas que permitam que cada funcionário faça seu trabalho em um local de trabalho seguro e saudável. ISO 45001 UHS Objetivos, ISO 45001 SEC 6.2.1. Os objetivos da SSU são estabelecidos em funções e níveis relevantes para manter e melhorar o sistema de gestão e para alcançar uma melhoria contínua no desempenho da SSU. Esses passos mensuráveis para alcançar sua política de SSU são determinados conforme você cria seu SGSST ou em suas avaliações gerenciais. Você precisa se perguntar: o que você fará para atingir as metas estabelecidas na política de SSU? Sabendo que a perfeição é impossível, você deve ter alguma tolerância aceitável definida e medida. Exemplos: reduzir a frequência de lesões em 20% no local número 1 dentro de um ano, reduzir as emissões de fumos em 15% no local número 2 dentro de um ano, diminuir o número de incidentes, perigos, em 10% no local número 3 dentro de um ano. Quando você estiver trabalhando no controle de documentos, certifique-se de incluir sua política e objetivos de SSU. Eles devem ser controlados. Controlá-los por fazendo-os parte de um procedimento, tornando-os parte do manual de SSU, tornando seus próprios documentos numerados e controlados. Você pode querer lidar com a política de SSU e os objetivos de SSU separadamente, porque os objetivos podem mudar com mais frequência do que a política. 5.3. Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para as funções pertinentes no sistema de gestão de SSU sejam atribuídas e comunicadas em todos os níveis da organização e mantidas como informação documentada. Os trabalhadores em cada nível da organização devem assumir responsabilidade pelos aspectos do sistema de gestão de SSU sobre os quais eles têm controle. Nota:
Embora a responsabilidade e a autoridade possam ser atribuídas, a alta direção ainda é a responsável pelo funcionamento do sistema de gestão de SSU. A alta direção deve atribuir a responsabilidade e a autoridade para a. Assegurar que o sistema de gestão de SSU esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos pela ISO 45001-2018. B. Relatar o desempenho do sistema de gestão de SSU para a alta direção. A norma quer que a alta administração garanta que as pessoas tenham responsabilidade e autoridade em suas respectivas funções e sejam responsáveis por atingir as metas e objetivos da organização e que o esforço resultante esteja em conformidade com todos os requisitos aplicáveis da ISO 45001, particularmente no que diz respeito ao desempenho de SSU. Isso significa que cada elemento da política de SSU é devidamente delegado, explicado, entendido, executado, mantido e monitorado por meio de uma revisão gerencial eficaz do sistema de SSU. Isso também significa que os trabalhadores em cada nível da organização, começando pela alta gerência, precisam assumir a responsabilidade pelos aspectos do sistema de gestão de SSU sobre o qual eles têm controle. Esta seção dá suporte à seção anterior sobre comprometimento da gerência e expande as responsabilidades da alta gerência. A lista a seguir descreve as principais responsabilidades que a gerência deve executar durante o projeto e implementação do sistema e durante a manutenção e melhoria do sistema. Lembre-se de que você precisará fornecer provas aos auditores de registro para demonstrar sua função no cumprimento de cada uma dessas responsabilidades. Durante o projeto e implementação, estabelecer a política de SSU, garantir que os objetivos de SSU sejam estabelecidos em todos os níveis relevantes da organização, garantir disponibilidade de recursos, assegure-se de que o planejamento do sistema de SSU-Oeste seja realizado para atender aos requisitos da norma e aos objetivos de saúde e segurança, garantir que as funções, responsabilidades, autoridades e suas inter-relações sejam definidas e comunicadas. Assegure-se de que a comunicação apropriada seja estabelecida dentro da organização e a eficácia do sistema de gestão de SSU seja comunicada. Proteger os trabalhadores contra represálias ao relatar incidentes, perigos, riscos e oportunidades. Apoiar as comissões de saúde e segurança, após o registro, manutenção e melhoria contínua do sistema de gerenciamento de SSU. Comunicar a importância de cumprir os requisitos estatutários e regulamentares. Definir saúde e segurança na forma de objetivos para ajudar a comunicação interna do que deve ser alcançado. Requisitos de produtos e serviços, eficácia e eficiência de processos, desempenho de SSU e etc. Mostre que o negócio é fundamental para o sistema. Use sua linguagem comercial normal, não os termos SSU ou ISO 45001. Produza uma imagem geral de alto nível e simples dos seus processos de negócios para mostrar como o sistema melhora os resultados concentrando-se na melhoria do desempenho de SSU. Demonstre seu compromisso com a melhoria contínua concentrando-se na próxima melhoria e levando a sério. Mostre que a abordagem de saúde e segurança está sendo instituída, integrando revisões em ciclos de gerenciamento normais. Assegure-se de que os registros sejam transformados visivelmente em informações de gerenciamento, para que as pessoas que os mantêm entendam sua importância. Economize tempo. Adquira nosso procedimento de liderança, que descreve as responsabilidades da alta administração e descreve um processo para atender aos requisitos. Este procedimento foi usado em muitas organizações registradas com sucesso. Ao iniciar o design do sistema usando esse procedimento, você economizará tempo e recursos que seriam gastos na criação do procedimento a partir do zero. Você também se beneficia dos anos de experiência que nossos consultores, Registered Assessors, têm e usaram para projetar este procedimento. Além disso, oferecemos um manual de SSU, uma lista completa de procedimentos e formulários de manutenção de registros que você pode usar para projetar seu sistema. Os procedimentos estão no Microsoft Word e são simples de editar. Damos suporte técnico a todos os nossos clientes, respondendo perguntas sobre o padrão e em seu projeto por correio eletrônico e e-mail. 5.4. Consulta e participação dos trabalhadores. A organização deve estabelecer, implementar e manter processos para consulta e participação dos trabalhadores em todos os níveis e funções aplicáveis e, se existirem, dos representantes dos trabalhadores no desenvolvimento, planejamento, implementação,
avaliação de desempenho e ações de melhoria do sistema de gestão de SSU. A organização deve: a. Fornecer mecanismos, tempo, treinamento e recursos necessários para consulta e participação. Nota 1. A representação dos trabalhadores pode ser um mecanismo de consulta e participação. B. Fornecer acesso oportuno a informações claras, compreensíveis e relevantes sobre o sistema de gestão de SSU. C. Determinar e remover obstáculos ou barreiras à participação e minimizar aqueles que não possam ser removidos. Nota 2. Obstáculos e barreiras podem incluir falhas em responder a insumos e sugestões dos trabalhadores, barreiras de idioma ou de grau de instrução, represálias ou ameaças de represálias e políticas ou práticas que desencorajam ou penalizam a participação dos trabalhadores. 5.4. Consulta e participação dos trabalhadores. Continuação. D. Enfatizar a consulta de trabalhadores de níveis não gerenciais sobre o seguinte: 1. Determinação das necessidades e expectativas de partes interessadas. Ver 4.2. 2. Estabelecimento da política de SSO. Ver 5.2. 3. Atribuição das funções, responsabilidades e autoridades organizacionais, como aplicável. Ver 5.3. 4. Determinação de como cumprir os requisitos legais e outros requisitos. Ver 6.1.3. 5. Estabelecimento de objetivos de SSO e planejamento de seu atingimento. Ver 6.2. 6. Determinação de controles aplicáveis de terceirização, aquisição e contratados. Ver 8.1.4. 7. Determinação do que precisa ser monitorado, medido e avaliado. Ver 9.1. 8. Planejamento, estabelecimento, implementação e manutenção de programas de auditoria. Ver 9.2.2. 9. Asseguramento da melhoria contínua. Ver 10.3. 5.4. Consulta e participação dos trabalhadores. Continuação. E. Enfatizar a participação dos trabalhadores de níveis não gerenciais no seguinte: 1. Determinação dos mecanismos de consulta e participação. 2. Identificação dos perigos e avaliação dos riscos e oportunidades. Ver 6.1.1. E 6.1.2. 3. Determinação de ações para eliminar os perigos e reduzir riscos de SSO. Ver 6.1.4. 4. Determinação de requisitos de competência, necessidade de treinamento, treinamentos e avaliação de treinamento. Ver 7.2. 5. Determinação do que precisa ser comunicado e de como isso será feito. Ver 7.4. 6. Determinação de medidas de controle e sua efetiva implementação e uso. Ver 8.1, 8.1.3 e 8.2. 7. Investigação de incidentes e não conformidades e determinação de ações corretivas. Ver 10.2. Nota 3. A ênfase à consulta e à participação de trabalhadores de níveis não gerenciais destina-se às pessoas que realizam atividades de trabalho, mas não pretende excluir, por exemplo, os gerentes que são impactados por atividades de trabalho ou fatores na organização. Nota 4. Reconhecer que a provisão de treinamento sem custo para os trabalhadores e de treinamento durante o horário de trabalho, sempre que possível, pode remover barreiras significantes à participação dos trabalhadores. A norma exige que as organizações estabeleçam, implementem e mantenham processos de participação e consulta no desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação e ações para a melhoria do sistema de gestão da SSU pelos trabalhadores em todos os níveis e funções aplicáveis, e onde eles existirem, representantes dos trabalhadores. A seção 5.4 requer que você estabeleça, implemente e mantenha processos para participação e consulta no desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação e ações para a melhoria do sistema de gestão de SSU pelos trabalhadores em todos os níveis e funções aplicáveis, e onde eles existirem, trabalhadores representantes. Observe que a seção 3.3 da norma define trabalhador como uma pessoa que executa atividades relacionadas ao trabalho ou ao trabalho sob o controle da organização. Dar ênfase adicional à inclusão de trabalhadores não gerentes na participação e consulta é fundamental para atender aos requisitos da cláusula 5.4, embora a participação e a consulta considerem muitos elementos do sistema de gestão da SSU, podem incluir fornecer mecanismos, tempo,
treinamento e recursos necessários para participação e consulta, fornecer acesso oportuno a informações claras, compreensíveis e relevantes sobre o sistema de gestão de SSU, identificar e remover obstáculos ou barreiras à participação e minimizar aqueles que não podem ser removidos, identificando perigos e avaliando riscos, controlando riscos, identificar necessidades de competência, treinamento e avaliação de treinamento, determinar as informações que precisam ser comunicadas e como isso deve ser feito, determinar medidas de controle e seu uso efetivo, investigando incidentes e não conformidades e determinando ações corretivas, determinar as necessidades e expectativas das partes interessadas, estabelecendo a política de SSU e os objetivos de SSU, atribuindo e comunicando funções organizacionais, responsabilidades e autoridades, determinar como aplicar requisitos legais e outros requisitos, determinar os controles aplicáveis à terceirização, aquisição e contratados, determinar o que precisa ser monitorado, medido e avaliado, planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, estabelecendo um processo de melhoria contínua. Chegamos ao final do módulo 2. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, vou estar esperando por você, no módulo 3, ok?